Diálogos Contemporâneos. Márcia Tiburi. E em Campo Grande, simultaneamente, no período de 12 de março a 12 de junho. Serão 22 palestras, todas elas com entrada franca, no Museu da República e na Universidade de Brasília, aqui no Distrito Federal, e na Câmara Municipal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Todas as conferências e os debates serão gravados e também transmitidos ao vivo pelo Facebook. Agradecemos aos que vieram prestigiar o nosso projeto e aos que estão nos acompanhando pela internet. Os que já estão acompanhando no Facebook, nós pedimos a esses que convidem os seus amigos para que também possam participar. Registramos nossos especiais agradecimentos à deputada federal Érica Cocai, do Distrito Federal, que destacou A deputada destacou emenda parlamentar de execução obrigatória no Ministério da Cultura para que esse projeto fosse realizado. Nossa gratidão. O ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos é uma realização da Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura, com produção executiva de Zelito Passos e direção-geral de Nilson Rodrigues. Convido agora o diretor-geral Nilson Rodrigues para falar um pouco sobre o projeto. Boa noite a todos. Minha fala aqui é breve, apenas para apresentar a nossa iniciativa, o que nos moveu para realizar esse projeto em parceria com a deputada federal Érica Cocai. Ontem nós fizemos esta mesma cerimônia de abertura em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de modo então que o projeto se realiza simultaneamente aqui e lá. O nosso objetivo, como está escrito aí no programa, é provocar reflexão, provocar o debate. Há uma nuvem escura sobre o nosso país e nós precisamos entender o que se passa. Há muitas questões que nos incomodam a todos. Nós precisamos nos encontrar, refletir, debater e sedimentar caminhos. Ontem a Márcia Tiburi falou em Campo Grande que a nossa democracia estava florescendo, muito pequena ainda, muito frágil, e ela está sendo atacada. Nós temos todos que nos reivindicamos humanistas, que nos reivindicamos defensores da liberdade, da democracia, da justiça, da igualdade. Nós temos que enfrentar as forças reacionárias, as forças do obscurantismo. Portanto, esse projeto é um gesto nosso no sentido de colaborar com o debate, com a reflexão, para juntos não só darmos enfrentamento a este reacionarismo, mas também para a gente entender melhor de que maneira nós podemos colaborar para construir um país verdadeiramente democrático. A Márcia disse ontem que como se fosse aquela pequena flor que está murchando, mas ainda tem alguma coisa naquela flor ali que a gente precisa regar, precisa lutar para ela florescer. Nossa democracia é um processo em construção e nossa pequena contribuição é no sentido de trazer esses intelectuais, ativistas importantes e intelectuais que se dedicam a interpretar o país, a compreender o mundo, né? Convidados, nós convidamos para que eles pudessem refletir conosco e ajudar a construir esse caminho. Ontem a Márcia esteve em Campo Grande, hoje à tarde ela já esteve na UNB. Eu agradeço em nome da associação, em nome de toda a equipe, companheiros aguerridos que estão envolvidos na organização dessas palestras, dessas conferências em Campo Grande, aqui em Brasília. Foi um sucesso lá ontem, a reação lá
foi para cima, mas a gente enfrentou, a Márcia enfrentou, nossa equipe enfrentou, né? E essa é uma luta permanente, a luta contra o atraso, contra o obscurantismo, uma luta permanente. Portanto, eu agradeço profundamente a Márcia, agradeço a equipe de trabalho, essa turma valente, e agradeço profundamente a deputada Érica Cocai, porque sem ela esse projeto não teria se viabilizado. Então, mais uma vez, nossa gratidão, né, em nome da associação, de toda a equipe do projeto, a deputada Érica Cocai. E muito obrigado a vocês que estão aqui. Lembrando que o projeto continua até junho, eu peço a vocês que colaborem com a divulgação. A semana que vem nós teremos aqui o professor Renato Janine Ribeiro. Eu convido que vocês para que venham novamente, para que participem, né, e convide outros colegas, outros amigos, familiares para participar. Muito obrigado, a luta é permanente, é uma alegria ter vocês aqui, é uma alegria ter a Márcia Tiburi aqui abrindo o nosso projeto. Um grande abraço. Agradecemos ao diretor-geral Nilson Rodrigues. Queremos agradecer também o apoio do Ministério da Cultura, da Universidade de Brasília, da Secretaria de Cultura do DF, da Rádio Cultura FM e do Museu Nacional da República, representado aqui pelo seu diretor, Wagner Barja. Antes de iniciarmos a conferência, informamos que no final da exposição da palestrante acontecerá o debate. Aos que quiserem participar, nós solicitamos que redigam suas perguntas por escrito à mão e entreguem às nossas auxiliares que darão encaminhamento. Convido agora para subir ao palco e compor a mesa o escritor e jornalista José Rezende Júnior, que fará a mediação do debate. O tema da conferência de hoje é Vozes Dissonantes, Liberdade e Autoritarismo na Internet. E para falar sobre o tema proposto, convidamos a filósofa e escritora Márcia Tiburi. E eu passo, então, a palavra para o escritor e jornalista José Rezende Júnior. Bom, boa noite a todas, a todos e a todes também, né? Para lembrar o livro da Márcia sobre feminismo. Bom, é um prazer, uma honra ter a Márcia aqui hoje com a gente e tratando esse tema que é tão relevante, que está no nosso dia a dia, nós estamos impregnados disso, estamos todos conectados quase que o tempo inteiro, em maior ou menor escala. E nessa era, nesse momento em que nós deixamos de ser meros receptores e nos tornamos também emissores de comunicação. Então também muito do que circula na internet, lembremos que produzidos por nós. Se nós não gostamos, nós também temos uma parcela de culpa, né? E talvez a Márcia aqui possa nos esclarecer, de que maneira nós podemos contribuir mais, né, para esse debate, para uma internet saudável, para um debate saudável, para um diálogo saudável cada vez mais. Bom, eu queria começar citando uns trechos da Márcia, que é Como Conversar com um Fascista. Eu imagino que esse livro que se tornou tão popular entre os fascistas, foi esse livro ou foi o conjunto da obra que se tornou assim tão popular? E eu sei que eles apoiam, onde você vai, eles vão, prestigiam, né? Eu acho lindo, eu acho bonito o sentimento. Bom, tem dois, o seu livro é muito legal, recomendo a todos. E eu separei dois trechos de dois capítulos que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai conversar, vai discutir aqui hoje. Um chama-se O Ato Digital, que você diz o seguinte: fico parado diante do computador, agindo digitalmente. A inação me convém.
Sinto-me uma pessoa do meu tempo, agindo assim com a ponta dos dedos, sem sair do mesmo lugar, ajo sem agir. A inação é a função protetora da vida. Conservadorismo por inação, eis a nossa grande conquista atual. Ela está escondida sob o ato digital que nos dá profunda impressão de realização. De fato, ele realiza muita coisa, mas muda a qualidade da existência e em muitos momentos torna-se uma locupletação perigosa. E tem outro capítulo que se chama Treino para o Ódio. E diz o seguinte: os cidadãos são chamados diariamente ao treinamento do ódio. Sabemos que nenhum afeto é totalmente espontâneo, que nenhum sentimento é natural. O treino para o amor ou para o ódio se dá pela repetição dos discursos. É preciso repetir e aderir, copiar e imitar, falar por falar, repetir o que se diz na televisão e nos meios de comunicação. Ficar muito tempo ouvindo a mesma coisa para dizê-la de qualquer jeito, ou dizer sem pensar no que se diz. No gesto do mero compartilhar, sem ler, que se tornou tão fácil, né? Tanto quanto comprar com um clique pela internet, agimos no vazio. Estamos na mera reprodutibilidade da informação, que nada quer dizer, mas que é análoga ao fazer. Ou o fazer vazio é consumo. Então, Márcia, lendo aqui esses dois trechos, eu confesso que fico um pouco muito preocupado, né? Eu acho que nós estamos todos os momentos muito assustados, né, com o crescimento, com a escalada do ódio, descambando muitas vezes para intimidação e até para violência física. E a gente se assusta quando recebe pela internet ou no grupo do WhatsApp um comentário tão racista, tão homofóbico, machista, daquele tiozinho que a gente achava tão legal, que a gente gostava tanto dele, ou daquele nosso vizinho que passeia com o cachorrinho, é super bacana, a gente dá bom dia para ele, e de repente isso nos assusta muito. E você fala nesses dois trechos que eu li, em duas situações, que uma é da inação, de ficar diante do computador como se aquilo fosse a vida e tal, o vazio. E por outro lado, pior é compartilhar essas informações vazias e ajudar no treinamento do ódio, né? Contribuir para esse treinamento do ódio. Então, sim, eu confesso a minha preocupação, a preocupação de todos que estão aqui, e eu pergunto, então, o que fazer diante disso? A internet, as redes sociais estão dominadas, os fascistas venceram, nada que a gente possa fazer. O que a gente pode fazer? Por favor, diga aí pra gente. Vamos sair dessa. Obrigada por ter lido meu livro. Obrigada a vocês todos por terem vindo até aqui, tendo ou não lido o livro. Esse livro, de fato, tem gerado, desde que ele foi publicado, muitas recepções diferentes. A recepção como a sua, por exemplo. Confesso que me alegra naquele ponto onde eu tenho Júpiter na casa 11 mesmo, saber que você viu a questão do ato digital, porque para mim é uma das questões mais importantes desse livro. Acho tanto que quando eu me dei conta desse conceito, eu segui tentando desenvolvê-lo melhor em outros livros, no Ridículo Político, por exemplo, e continuou na minha cabeça. Escrevi vários outros textos, artigos e tal, tentando pensar melhor essa questão. Mas eu notei, assim, pela quantidade de entrevistas que eu dei para jornais, revistas e que tais, eu acho que nunca ninguém me perguntou sobre essa questão. Então, claro, porque as pessoas também se envolveram muito com esse livro, os leitores, porque esse livro colocou uma questão latente e urgente para a vida, para o cotidiano fascistizado, e
enfim, trouxe o termo fascista para um campo de investigação, de percepção, deixou no aberto ao mesmo tempo. Não é um livro que trabalha com um conceito histórico, como muitas pessoas esperam que seja às vezes, né? Mas há também um tipo de leitor que é o leitor da capa do livro. Sabe o que é o leitor da capa do livro? É aquele que viu a capa. Gente, olha o que faz um livro. Viu a capa, não gostou. Às vezes ele fala como dialogar com o fascista. Não se trata disso, dialogar com o fascista é impossível. Conversar com o fascista como conversar com o fascista é um título irônico. E como conversar com o fascista também não significa como bater papo com o fascista. Que isso eu tenho certeza que vocês fazem toda hora e eu também faço. Agora, vou contar uma coisa para vocês saberem o que faz um livro, o perigo de um livro. Um professor de São Paulo estava dando aula numa universidade bem importante. Vou contar isso, tá, gente? Porque é engraçado. E uma garota estava gravando a aula. Eu deixo meus alunos gravarem as minhas aulas. E não costumo falar mal dos meus colegas. E até porque a aula, a liberdade de cátedra, implica uma questão política, mas também uma questão ética. E a gente, enfim, às vezes a gente dá uma aula muito legal, às vezes a gente dá uma aula mais ou menos. Todos nós já tivemos aulas fantásticas com uma pessoa que deu um monte de aula a mim. Enfim, esse professor conta na aula que odiou meu livro, e ele é de esquerda, deleuziano. E aí, eu achei graça porque ele vai nas livrarias e vira o meu livro de costas, ou esconde o meu livro atrás de outros livros. E disse o seguinte: essa daí, ele não conseguia falar meu nome. Eu virei essa daí. A gente que é mulher, tá tranquilo. Nunca contei essa história, acho que publicamente. Aí ele falava, essa daí vende até pipoca. Aí eu fiquei pensando que sempre é uma alternativa, né, gente? Se der tudo errado na vida, pipoca todo mundo gosta. Tem pipoca gourmet até agora, né? Mas assim, aquela pipoca na saída do cinema, na saída da UNB, na saída do teatro aqui, vai ser um sucesso. Bom, então o livro desperta todo tipo de leitor. E tem aquele leitor que viu o título e nunca entrou dentro do livro. Nunca se dedicou a entender o livro. Ao mesmo tempo, teve aquele leitor que também não leu, tem muito carinho pelo livro, não odeia o livro como esses que nem estão a fim de ler, e ele compra 10 livros. E de fato aí, minha pipocaria, minha barraquinha de pipoca, fica muito feliz. Ele compra 10 saquinhos de pipoca e leva para sogra, pro sogro, pro irmão, né, para a família toda, assim, todo mundo ganha, o pai, a mãe, um saquinho de pipoca chamado Como Conversar com o Fascista. Teve uma pessoa que elogiou meu livro dizendo que ele era autoajuda política. Mas gente, cá entre nós, vai fazer o quê? Para e pensa o estado desse país. Se a gente conseguisse juntar e criar mesmo um campo comercial até de autoajuda política, podia ser muito bom. O povo está precisando. E eu acho que teria sucesso editorial. Mas enfim. Falar também do sucesso de um livro de filosofia, de um livro de reflexão, de um livro crítico num país como o nosso, é falar de números pífios, gente. Pífios. É patético até. O sucesso que o livro faz é numa região muito pequena. Eu sempre fico com a esperança de que quem está baixando na internet sejam milhões de pessoas. Mas assim, alguns milhares de livros, assim, que não chega, sei lá, acho que não chegou a 50 mil livros. E, embora seja, enfim, uma coisa muito boa num país que, sei lá, as pessoas preferem fazer outras coisas do que ler, né? Mas eu estou contando isso, assim, enrolando um pouco para chegar no ponto que realmente importa. Quando eu sugeri esse livro, esse título para o meu próprio livro, na verdade eu queria chamá-lo de A Arte de Escrever para Idiotas.
que é um artigo que tem dentro do livro, que eu escrevi um dia que eu estava assim, inspirada. Gente, eu estava de lua de mel com o Rubens Casar, ele assina um livro comigo, nós tomamos café na Páscoa, numa Páscoa dessas. E aí a gente ficou assim, poxa, a gente aqui tão feliz nesse lugar onde a gente está. E o Brasil lá naquela situação, isso aí era 2014, começo de 2014. E aí a gente pensou, vamos escrever um artigo para colocar no blog. E aí eu sugeri escrever essa história dessas pessoas que ficam escrevendo para mistificar, cujo nome eu não vou citar aqui, mas não vou citar porque, sei lá, sempre pode ter alguém com muita... assim, com ovos podres para jogar na minha pessoa e eu tô com medo. Mas assim, sabe aquelas pessoas que escrevem naquelas grandes revistas ou escrevem aqueles grandes livros e que são imbecilizadores profissionais que atuam no texto? E que tem um monte de seguidores, esses sim, vendem aos milhares de livros. Os livros você fica pensando, como pode, né? O povo se dedicar a ler. Eu fico sempre desconfiada que não leem também, que é só pra bonito. Eu fico sempre querendo achar uma pessoa que lê a Bíblia, por exemplo, sabe? Lê mesmo, assim, porque as pessoas não leem, mas adoram falar, né? Bom, aí era para chamar arte de escrever para idiotas, onde a gente tinha elaborado ali uma terminologia, uma nomenclatura, uma taxologia até dos tipos de imbecilizadores e dos tipos também, enfim, mercenários, enfim, pessoas que fazem coisas muito ruins com a cabeça dos outros. E aí, o meu editor, que por acaso edita uns desses caras aí, achou horrível e falou o seguinte: olha, Márcia, não vai dar esse negócio, porque idiota é um termo reservado para o autor fulano da casa e ele tem preferência nesse termo. Gente, tudo aconteceu. Tudo isso que eu estou contando para vocês acontece. É da vida. A vida, vocês estão rindo porque não é com vocês, né? Aí eu que não... Gente, assim, eu fico treinando sempre para ser uma pessoa mansa, meiga e fofa. Mas eu não sou. Eu sou muito brava. Eu nasci em Vacaria, super grotão. Eu tenho, sabe aquela bota com uma faca? Que você pode ser... Tô brincando. É uma imagem, só para explicar para vocês como funciona. Eu fiquei assim meio enfesada e disse, como Hilda Hilst falava, todo editor é um pulha. E, aliás, eu botei isso como epígrafe num dos meus livros, que eu acho uma coisa ótima, assim, pra gente sempre lembrar. E aí eu escrevi de volta para ele dizendo: ô querido editor, veja só, então vamos chamar o livro de Como Conversar com um Fascista, que era um artigo que eu tinha escrito, que no livro obviamente eu reelaborei, mas que deu título ao livro. E esse artigo eu tinha escrito no dia seguinte, de fato, de um jantar de Natal em família. É verdade, gente. Eu saí tão consternada com o que eu assisti, com o desfile, a cusparada de preconceitos na mesa de Natal, aquela mesa de pessoas que se dizem cristãs, pessoas de bem, honestas, e aquela gente que fica assim, em cima do corpo de Jesus Cristo, dizendo: bandido bom é bandido morto. Tá? E aí eu fico passando mal, porque é muita contradição e muita maldade. Como a minha vingança sempre é escrever, minha vingança e minha gratidão sempre é escrever, lá fui eu. Acordei de manhã sem, na verdade, ter dormido, de tanto que eu estava pensando, não é possível que isso tenha acontecido. Como a gente pode avançar num grau de decadência espiritual dessas, né? E aí escrevi esse artigo. E fiquei pensando justamente nisso. Quem é esse sujeito? Quem é essa pessoa com a qual a gente convive a vida inteira? Com quem a gente troca informações sobre o tempo? Vai chover, não vai chover? Muitas vezes acaba por aí. Essa pessoa a quem você ama, inclusive porque é da sua família, então os laços afetivos são infinitamente mais profundos, no sentido de serem mais inconscientes, né? Família, aliás, é um negócio assim que faz muito bem para quem quer ser escritor, se você tiver uma família péssima, né? Então, eu tenho uma família mista assim,
muito tradicional, uma família bem mista, e ela me inspira muito, tanto nos meus ensaios, sempre minha família me ajuda muito, porque tem cada ideia incrível, e também nos meus romances. Nos meus romances, então, nem se fala, porque tudo que não pode ser elaborado racionalmente, dentro de um patamar comunicativo, argumentativo, você põe lá no romance. O romance ajuda você a elaborar, enfim, essa outra ordem afetiva e que, enfim, que implica outra complexidade, outras vozes que nos habitam. Então, quando o meu editor também não queria, e eu insisti. E no começo a própria editora fez tiragens muito pequenas, e o livro já no primeiro lançamento já não tinha mais livro. Faziam tiragens muito pequenas e demorou muito tempo para chegar no Brasil todo, e até hoje tem uma certa dificuldade, enfim, mas o livro continua lá, segue em frente, né? Eu acho que o título, enfim, realiza o objetivo do livro, que é um objetivo filosófico, irônico no sentido socrático, no sentido da ironia socrática, que é uma formulação da linguagem que diz e desdiz alguma coisa ao mesmo tempo. A ironia também é uma postura, você fala algo e ao falar alguma coisa, se você é um filósofo, você fica no melhor dos mundos, porque você não é padre, não é pastor, não é político, não é vendedor, você nada. Você fala alguma coisa e deixa quem ouviu que pense o que quiser. E esse pensar o que quiser é o que a gente fica plantando como filósofos, que as pessoas pensem o que quiserem. Claro que as nossas falas, a minha fala é marcada por certas questões que para mim se tornaram fundamentais. Mas a vantagem também de você falar de dentro desse lugar, vamos colocar assim, entre aspas, filosófico, é que você está sempre falando dentro dos seus próprios limites, e esses limites estão expostos. Então, eu não tenho outra intenção na vida senão fazer com que vocês pensem. O pensamento livre de vocês justifica o meu próprio, e justifica que a gente possa estar aqui nesse momento ampliando os nossos horizontes discursivos, afetivos, subjetivos. Esse é o projeto. Os livros servem para isso, além, claro, das vinganças, né? Tenho sido muito criticada, de fato, pelos meus livros, e também tenho recebido um feedback muito atencioso, cuidadoso, generoso de muitas pessoas. As pessoas que criticam de um modo geral não leram, tanto que uma pessoa muito próxima a mim, que me inspirou muito nesse livro, do Como Conversar com um Fascista, ele costuma, assim, fazer muitas críticas muito pesadas à minha pessoa, e eu... que raciocínio mais, assim, resumido, reduzido, e que maldade. Sei lá, quando você fala... Você acha que todo mundo é ridículo, porque você escreveu um ridículo político? Você acha que todo mundo é fascista, porque você escreveu Como Conversar com um Fascista? É um negócio meio, assim, que está faltando um pouco mais de esforço cognitivo, né, gente? Mas, enfim, para essa pessoa, ele fica reclamando, eu digo, olha, aliás, esses dias eu tive uma entrevista com um jornalista que falou exatamente isso. Ele começou a dizer, esse seu livro é fascista? Aí eu, sério? Onde? Me mostra, né? Porque se eu fiz um livro com uma fala fascista, enfim, demonstrando algum tipo de preconceito que possa se aproximar disso, eu tenho que urgentemente recolher meu livro. Porque justamente o que ele quer fazer é ao contrário, fazer uma fala desconstrutiva desse lugar. Mas esse sujeito me perguntou assim também, Márcia, você seria capaz de conversar com um conservador? Claro, mas claro, qual o problema da pessoa ser conservadora? Pode ser que ela seja conservadora e não seja um fascista com quem não dá para você travar nenhuma conversa mais profunda. Mas eu tenho dito assim, eu estou com muita vontade que uma pessoa desse campo, uma pessoa inteligente desse campo, leia meu livro. Eu falo muito para esse meu, enfim, familiar, assim, se ele poderia, já que ele é tão inteligente, se ele poderia ler o meu livro e fazer uma crítica concreta.
Crítica concreta, vocês sabem o que é? Um negócio bacana. Hegel, filósofo bem antigo, com muitas caretices, aliás, e muitas posturas que a gente questionaria hoje, falou da diferença da crítica concreta e da crítica abstrata. Isso é uma preciosidade, porque a crítica concreta é essa crítica trabalhosa, essa que vai por dentro, essa que mexe com o objeto criticado, analisa, se preocupa em demonstrar por que há qualquer tipo de falha na argumentação ou na proposição. E a crítica abstrata é essa tipo, não li, não gostei. E aí é fácil essa crítica, ela é uma crítica no pior sentido da vagabundagem. Você fala, e isso não quer dizer absolutamente nada. No entanto, você fala. E aí a gente chega nesse território que é muito importante da gente analisar mesmo. A nossa cultura está caracterizada, enfim, dentre as suas muitas características, existe esse elemento que, a meu ver, se destaca. Nós somos muito inconscientes dos processos de linguagem pelos quais a gente passa. A gente não consegue entender como nós somos sujeitos de linguagem e também objetos de linguagem. As pessoas inteligentes, vamos colocar inteligentes entre aspas, são aquelas pessoas que estão num processo de entendimento e que se relacionam com o universo da linguagem, no qual, aliás, jogos de linguagem estão em cena. O fascismo, do meu ponto de vista, tem alto teor de jogo de linguagem, em que pese que esse jogo de linguagem seja alimentado por elementos latentes, em que pese que esse jogo de linguagem tenha, enfim, todo um inconsciente, digamos assim, também atuando, funcionando para ele poder se estabelecer. Mas ele é basicamente um jogo de linguagem, e ele é manipulável justamente como jogo de linguagem, porque a manipulação da linguagem se dá justamente pelos jogos que foram estabelecidos. Eu imagino que todo mundo que esteja aqui tenha uma perspectiva, um regime de pensamento e de afetividade democrática. Por isso, talvez vocês tenham vindo até aqui. Vai ser muito difícil manipular uma pessoa que tem essa perspectiva. Uma mentalidade democrática, um regime de pensamento democrático que é necessariamente aberto ao outro, é mais difícil de ser manipulado do que aquele sujeito que tem um regime de pensamento autoritário, que está fechado para o outro e que adere a falas prontas nesse procedimento que a gente vê na internet hoje, que é o copy-paste, né? O copia e cola, e que tem tudo a ver com essa ideia do ato digital também. O que é o ato digital? O ato digital é esse ato de simplesmente transportar uma mensagem ou de pegar um clichê qualquer, uma ideia pronta. Aí eu estou falando de ideias boas ou más, tanto faz. Mas em geral as pessoas copiam e colam ideias prontas que elas podem entender. E esse é um ponto também que eu acho que vale a pena a gente tentar explorar um pouco. Mas nessa linha, o que a gente vai constituindo? Qual é o jogo de linguagem que está fazendo a gente pensar hoje em dia? Eu escrevi sobre isso nesse livro chamado Ridículo Político. Porque, a meu ver, o jogo de linguagem que está organizando a nossa discursividade hoje pode ser denominado como falar merda. Eu, aliás, faz anos que eu vivo citando um livro de um filósofo americano que chama Harry Frankfurt. Nem é um cara de esquerda, nem nada, é um filósofo da moral. Mas olha como é bom quando alguém é inteligente, quando o texto é bacana, né? Então não é ideológico quando você escreve atrás das ideias, embora não a maneira ideológica. E esse sujeito fala muito disso, a pergunta essencial do livrinho dele que se chama Sobre Falar Merda. Embora ele seja um tiozinho engravatado, nem sei se ele está vivo ainda, mas é um tiozinho engravatado, daqueles que dão aula em Harvard, coisa parecida. E esse livrinho dele, Sobre Falar Merda, coloca em questão justamente o que está acontecendo conosco. Quer dizer, qual é a pergunta filosófica dele? Por que será que as pessoas estão tão descomprometidas com a verdade a ponto de saírem transformando
o hábito do falar, os jogos que estão em cena para a gente desenvolver as nossas ideias numa grande falação de merda. Há uma baita falação, e a falação, ela é, enfim, construtora desse grande, vamos chamar assim também, lixo subjetivo, né? Esse chorume. Vocês sabem o que é chorume, né? Tem um chorume todo que está, enfim, aí a gente pisa, chafurda nele, ele respinga em nós, às vezes a gente toma banho, tem gente que passa isso, toma banho assim de chuveiro todo dia e sai pra rua com esse negócio da linguagem toda estraçalhada, apodrecendo. E em termos um pouco mais elegantes, a gente pode chamar isso de empobrecimento da linguagem. Mas essa cena do falar merda, esse descompromisso com a verdade, se tornou uma espécie de nova ordem, uma nova lei. É a nova ordem do discurso. Se a gente lembrar de Foucault falando da ordem do discurso, é a nova ordem do discurso. Os políticos que antes... pensa só, um político antes, para poder se eleger, ele tinha que mostrar que ele era alguém, sei lá, respeitável, bacana. Hoje, a quantidade de políticos que respiram o ar que a gente respira, né, aqui em Brasília, essa quantidade de gente que se elege em cima da abjeção discursiva, que não pensam absolutamente nada, senão merda. Merda, gente, podem falar tranquilamente que tem um conteúdo epistemológico fundamental nessa palavra e a gente pode usá-la assim, livremente. Pode até ensinar para as crianças, que tem que usar com muito cuidado, prestar muita atenção, mas faz sentido. Você imagina uma coisa que não serve mais para nada. Não está se falando aí, pode até usar como adubo, mas é preciso pensar, né? Preciso fazer toda uma reflexão para ver como que se pode pensar nessa coisa toda. Bom, aí, não sei se você quer ir fazendo colocações ou se eu posso ir seguindo. Aí, se você quiser, me interrompe, que estou buscando aqui expor, enfim, um raciocínio até um certo lugar. E nessa linha, a gente, ao observar a falação de merda, por exemplo, nas redes sociais, a gente entra em contato com algo que a gente já não consegue mais dominar. Nós não temos controle sobre essa falação de merda, porque ela também se transformou numa espécie de capital. Os políticos que antes precisavam mostrar que eram pessoas lúcidas, capazes de nos representar, hoje basta fazer qualquer tipo de discurso de ódio, apelar para jargões, chavões, clichês preconceituosos, e essas pessoas começam a fazer sucesso. E nós votamos muito voltados para o sucesso do sujeito, não vocês que estão aí preocupados, antropologicamente preocupados, espiritualmente preocupados, sociologicamente preocupados, juridicamente preocupados e tal. Mas há um poder que se desenvolve justamente nesse campo. Então, acho que essa é uma questão para a gente tomar muito cuidado, prestar atenção e ver o que se faz. Pergunta que fica, que eu acho que, se for o caso, a gente pode avaliar, é: como nós chegamos nesse ponto? Quais são os procedimentos, quais são os acontecimentos, qual é a linha do tempo histórico também que produz esse tipo de lugar, né? Márcia, a gente nota muito que há algum tempo, há alguns anos, as pessoas tinham vergonha de falar, tinham vergonha de admitir que são ou que pensam dessa maneira. Elas se expressam na maior tranquilidade, se dizendo, sei lá, homofóbicas. Racismo não, porque pode dar prisão. Então ninguém fala eu sou racista, mas fala ali e tal, né? As pessoas tinham uma certa vergonha. Parece que perderam essa vergonha. A culpa da internet talvez não seja, porque eu penso, a primeira impressão é que sim, a internet deu voz ao idiota, né? Deu voz e tal.
Mas já nos anos, sei lá, nos anos 50, 60, Nelson Rodrigues dizia: os imbecis perderam a modéstia. Não tinha internet naquela época. Então os imbecis sempre foram. Como é que é isso? Duas coisas aí pra gente avaliar. Talvez a história da idiotice. Quem quiser fazer uma tese de doutorado, depois fazer um best-seller, porque vai ser um assunto, né? Acho que vale a pena. A história da imbecilidade, da idiotice. No caso da história da idiotice nas Américas, pode começar contando sobre Cristóvão Colombo. Já pode botar uma nota de rodapé, que é aquele livro do Tristan Todorov, que se chama A Conquista da América, a Questão do Outro. Lá ele fala que Todorov, que o Colombo era um idiota. E era um idiota por quê? Porque ele era fechado dentro dele mesmo, era um tremendo paranoico, saiu para as Índias, foi pro lado errado e chamou a galera que ele encontrou de índios, já que ele tinha ido para as Índias, e aí ele tinha chegado nas Índias. Demorou muitos séculos para que as pessoas, os descendentes das pessoas com quem ele encontrou, parassem com esse favor didático, né? Os povos que aqui viviam, os descendentes dos povos que aqui viviam, que aqui ainda vivem, constantemente fizeram uma concessão aos brancos invasores, se auto-chamando, né? Se auto-denominando índios, para ver se a gente entendia. Nós que somos, aliás, descendentes tanto dos povos que aqui viviam, quanto dos seus estupradores, assassinos. Enfim, é bom a gente lembrar dessa nossa origem espúria também, genocida, horrorosa, essa nossa mistura do algoz com a vítima. A gente tem que rever a nossa história colonial, eu acho, e toda a nossa história colonial, que envolve diáspora africana, que envolve a nossa amefricanidade, como dizia a Lélia Gonzalez, que envolve também esse sul pseudo-branco, de onde eu venho, por exemplo. Questões para a gente pensar. Precisamos colocar em cena uma discussão sobre o nosso complexo de Colombo, talvez, sabe? Que é o complexo do idiota. E olha só, então, a gente poderia contar essa história a partir desse ponto de vista, do ponto de vista de pessoas que estão sempre se auto-enganando, que estão sempre construindo cortinas de fumaça, estão sempre criando ideologias para esconder a sua própria miséria cultural e espiritual, em que pese que nós tenhamos um país interessantíssimo, riquíssimo. A burguesia herdou, as classes médias, né, gente, e as elites herdaram de fato uma subjetividade monstruosa e autoenganadora, né? Eu sempre acho graça, assim, desse nosso lado europeu, esse nosso lado burguês que viaja para fora e que acha que é alguém no mundo, enfim, dos donos do mundo. E acho muita graça disso. Mas enfim, então a gente poderia contar muito, acho, essa história dessa idiotice que nos cerca. E a gente poderia também, acho que, contar a história, enfim, do modo como nós fomos aderindo a perspectivas preconceituosas também para nos defendermos, né? E pela vergonha que a gente tem também de ser quem a gente é, na hora que você começa a avaliar com mais profundidade, e você vai caindo na real e tira as máscaras, tudo pode ficar, assim, muito complicado. Mas acho que essa é uma questão também para a gente se colocar e recolocar, esse complexo de Colombo. É esse complexo de Colombo que, assim, essa incapacidade de reconhecer o colonizado em nós e ao mesmo tempo o colonizador em nós, que nos transforma numa sociedade que precisa a cada vez radicalizar também os discursos de acobertamento, radicalizar nas ideologias. E eu tenho recebido muito essa pergunta, né? O feminismo é uma ideologia? Não, o feminismo é a desconstrução das ideologias. O que é uma ideologia? Ontem mesmo uma pergunta que veio para mim, que eu não consegui responder porque não deu tempo, era assim: o feminismo é o novo nazismo? Enfim, aí você fica pensando, por onde será que a pessoa andou para não constituir um raciocínio um pouco mais elaborado
inclusive na hora de formular a pergunta. Claro que toda pergunta é bem-vinda, mas existem perguntas que elas são já carregadas de tanto preconceito e de tanto, no caso dessa, de tanto fascismo, de tanto nazismo, de tanta misoginia, que a combinação ficou péssima. Mas eu acho também, tentando aprofundar minimamente essa questão que a gente está levantando aqui, eu acho que a gente deveria hoje, nós deveríamos como sociedade, tanto assim, por um lado, nos ocuparmos da nossa história, quanto por outro lado, a nossa história como coletivo, como nação, como Estado, como colônia, enfim, com a nossa miscigenação, as nossas manias, a nossa desigualdade. A gente poderia contar a história do Brasil a partir da história da produção e da construção da nossa desigualdade social e política. Mas a gente também poderia tentar avaliar um pouco como aconteceram e como, enfim, nós chegamos aos procedimentos mentais e as construções de linguagem nas quais chegamos. E nesse ponto eu acho que é importantíssimo também a gente conseguir avaliar a função dos meios de comunicação de massa, de novo, na produção dessa subjetividade. E esse é um aspecto também, uma questão que a mim me toca muito, porque eu sou professora de filosofia, então me interessa entender como as pessoas pensam, e me interessa também abrir essa possibilidade de que as pessoas façam outras experiências de pensamento e que a nossa mentalidade possa se modificar. Digamos, se a gente está se encaminhando demais para uma linha ultra conservadora ou para uma linha mesmo autoritária ou até mesmo fascista, acho que a gente deveria tentar aprofundar a discussão de como tudo isso se desenvolve. E aqui, até acho que estou falando bastante disso, e uma coisa que eu acho que é importante também lançar para a gente poder seguir assim, o conceito básico de fascismo, sabe? Já que a gente está falando tanto disso. Daí já dá para a gente conectar com a questão do machismo. Tem um nexo, um elo epistemológico e também moral entre essas duas questões. E eu, quando escrevi o Como Conversar com um Fascista, eu escrevi isso não foi porque teve aquele encontro do Natal, por simplesmente. Eu passei a minha vida estudando esse assunto nesse nível acadêmico. Enfim, fiz mestrado, doutorado sobre Teodoro Adorno, que era um cara que escreveu Personalidade Autoritária, livro publicado em 1950. E esse livro, eu acho que é um livro assim, que todo mundo deveria retomar para ler hoje em dia, porque está realmente parecido. E aí talvez a gente pudesse, de novo, voltando à tua pergunta, a gente podia voltar a contar a nossa história do ponto de vista da construção e do desenvolvimento desse autoritarismo. E a gente poderia até avaliar os momentos históricos em que, vamos chamar assim, a energia psíquica do autoritarismo vem à tona. No meu livrinho, eu queria uma coisa muito básica. Eu queria pegar o conceito do Adorno, de personalidade autoritária, e traduzir na minha compreensão, fazer uso desse conceito livremente. O mesmo jornalista que diz que meu livro era nazista me perguntava assim: quem diz o que é nazista, o que é fascista? Eu né? Porque assim, fui eu que escrevi o livro, então sou eu, né, estou dizendo. Aí ele, mas quem diz? Sei lá, né, porque fui eu que escrevi. Não sei, quando a gente escreve, a gente assina embaixo uma ideia, foi a gente mesmo que botou aquela ideia com a palavra ali no papel, ou no computador, né, depois foi pra gráfica. Gente, é tão absurdo a nossa colonização, assim, foi até o DNA, que o sujeito acha que você escreve um livro, mas a ideia não é sua. Você fica pensando, o que é então, né? Você é um repetidor, você é um boneco de um grande ventríloco. Eu fiquei muito desconfiada dessa história, mas eu acho que ali era um ranço meio acadêmico também, da gente ter que sempre estar colocando um monte de nota de rodapé nos livros, porque a gente é, enfim, tupiniquim, e a gente não pode ter autoria e a gente não pode também, sei lá, usar como a gente quiser certas ideias que já se tornaram comuns, ou criar outras, né, tipo essa do ato digital. Aliás, tarefa de filósofo, criar ideias, né, criar conceitos, não tem nada demais. Mas enfim, o que é o fascista então? Vamos falar desse assunto.
Eu falei nesse livro do fascista como um tipo psicopolítico. Então, não é um sujeito que está afiliado ao partido nazista e não é simplesmente aquele jovem de 18 anos que raspa a cabeça, tatua suástica no braço esquerdo, faz ginástica o dia inteiro e musculação para ficar fortão e depois tentar bater em alguém na rua junto com seu grupo de neofascistas como tem no Brasil. Tem isso, mas não é só isso. Aliás, essas pessoas elas existem, mas são poucas. E existem no Brasil e pelo mundo afora. Eu estava mais interessada na constituição subjetiva dessa pessoa, que mesmo não tendo esse tipo de atuação e não tendo esse fenótipo construído, esse estereótipo até construído, acaba sendo aquilo que o Adorno chamava de fascista em potencial. Que tem tudo a ver, a meu ver, com a ideia da Hannah Arendt, da banalidade do mal que é praticada pelo cidadão comum. Então, o Adorno falava de um fascista como um estado de prontidão. Sabe o que é o estado de prontidão? Estamos aqui todos bem tranquilos, tá tudo bem, nos amamos, nos respeitamos, vocês estão aí com a generosidade da atenção de vocês, nessa disposição toda, nós aqui fazendo nossa conversa, mas de repente aparece, sei lá, uma pessoa que não era esperada, uma pessoa que está fora da ordem, uma pessoa que não, digamos, é um indesejável qualquer, e o nosso desejo é comovido diante das pessoas que nós classificamos como indesejáveis, e essa classificação se dá em função de marcadores de opressão, e a gente só consegue pensar, aliás, que uma pessoa é indesejável se nós usarmos os nossos critérios subjetivos e conceituais forjados junto, que vão organizar um sistema de preconceitos para marcar justamente um indivíduo. Então, sei lá, para mim, por exemplo, a minha questão pode ser sexual, então eu vou ter preconceito de sexo. Eu posso ter uma questão, para mim a questão é racial, sei lá, meu privilégio de raça, e eu posso ter um preconceito racial. Porque sempre está em jogo também a gente pensar nos privilégios que nos formam e que nos levam a ter determinados preconceitos. Classe, raça, gênero, sexualidade. De classe é muito interessante. A burguesia pseudo bem vestida com aquelas roupas cafonas de marca não gosta de pobre, né, gente? Não é? Vocês lembram daquelas madames cariocas ou paulistanas, sei lá? Deve ter aqui em Brasília alguma, será que não? Que, assim, anda com aquelas... Eu até criei no Ridículo Político, eu escrevi sobre isso, depois vocês vão lá olhar se tiverem tempo. Chama madamismo. O madamismo é o estereótipo da madame que desfila, por exemplo, nas ruas de Ipanema, onde também a gente pode falar de ipanemismo. É um estilo de vida que implica um estilo de vestimento, um estilo de roupa, um estilo de gesto, um estilo de cabelo. E essas pessoas, vocês lembram daquelas que falaram nos jornais que não dá mais para andar no avião porque o avião está cheio de gente pobre? Bom, assim, a fala é do preconceito que chega a dar vergonha alheia, a vergonha de ser você ser um ser humano também. Mas tem uma coisa aí que é a incapacidade desse indivíduo que discursa dessa maneira, a incapacidade que ele tem de olhar para ele mesmo e ver o seu próprio ridículo, o seu próprio papelão e, sobretudo, o que cá entre nós, né, gente, o imperdoável, a cafonice da pessoa. Porque a madame quer ser chique, mas assim, ser chique é ser de esquerda, né? Chique mesmo, curte. Que a dondoca madamista vai querer fazer, enfim, vai ter inteligência suficiente para isso. Inteligência nesse sentido da busca subjetiva, da busca do pensamento por uma outra coisa, tá? Entendam, não é um marcador de opressão. Bom, aí não é porque se fala assim inteligência, todo mundo é proibido falar em inteligência porque a gente parece que está usando como marcador de opressão, que nem a beleza. Existem ainda coisas bonitas que não são marcador de opressão, embora eu acho que a maior parte delas é marcador de opressão. Bom, aí
Olha só, aí o fascista em potencial, o sujeito está em estado de prontidão. A madame está lá super na boa, vai até na missa, sabe? Ela até dá esmola para os pobres, mas tem uma hora que aparece, sei lá, um jovem negro na praia e ela já fica assustada, porque, sei lá, o menino pode querer pegar a cafonérrima correntinha de ouro que ela usa. Assim, de boa, gente. Não é querer fomentar, obviamente, que as pessoas saem por aí fazendo violência, mas é um critério muito ruim você considerar que os seus objetos, né, são alguma coisa melhor do que as pessoas. E que esses objetos têm um valor que deve, de repente, ser tão grande que eles merecem ser protegidos contra as pessoas. Então, a gente tem que parar para pensar sobre isso. Só lembrando um candidato a presidente uma vez, ele foi roubar o Rolex dele. Lembra de escrever um artigo na Folha de São Paulo, Luciano Huck. Luciano Huck, ele escreveu um artigo. É cafona ter Rolex, gente. É muito cafona, ainda mais no Brasil. Você vai andar com Rolex na rua. Né? Ó, bacana, fino, você tem um Rolex que você comprou no camelô. Aí é legal. Mas assim, o Rolex de verdade é de uma cafonice. Sabe aqueles caras, por exemplo, que andam com os carrões Ferrari no Brasil? Eu fico com uma vergonha alheia. Eu assim, meu lado vândalo fica pensando quando que esse troço vai ser todo riscado. Mas aí, como eu sou uma pessoa de bem, eu não faço isso. Eu fico sempre pensando. Até dá um charme, né? Porque torna o negócio um pouco mais real. Porque ostentação devia ser... De boas, vou brincar uma coisa com você, só pra gente pensar, tá? Ostentação devia ser crime. Já pensou? Você desfilando com um carrão de 500 contos, que nenhum que eu não vi, na verdade minha amiga viu no dia de chuva em São Paulo, o cara passou em cima das pernas do mendigo. Ele passou mesmo. E assim, pra ele, tá tranquilo, depois ele vai votar no JB, né? E tá tranquilo, pra ele é tudo lógico e faz sentido. E essas pessoas que estão por aí, morando na rua, cada vez mais, aliás, daqui a pouco podemos ser nós, e assim segue o baile. Vocês já imaginaram disso? É disso que a gente está falando. Então, a coisa é a gente analisar o estado de prontidão para defender a democracia ou o estado de prontidão para defender os preconceitos, o fim da democracia, o ódio, o estado de prontidão para causar uma afetividade grata, democrática, ou o ódio? Essa é a questão. E aí o Adorno fez um negócio fantástico nesse livro, que realmente eu acho esse livro muito atual, como aliás é parecido o Brasil de hoje com o Brasil daquela época, dos anos 40, o Brasil daquela época não, a Alemanha e a Itália e os Estados Unidos daquela época. E os Estados Unidos ainda tinha coisas bizarras como o Ku Klux Klan. Na Alemanha, claro, eles tinham um partido nazista, tinha Hitler, toda aquela cúpula de gente muito paranoica fazendo o exercício, enfim, do governo e construindo uma razão de Estado absolutamente destrutiva contra todas as diferenças. Mas olha só, o Adorno nesse texto, ele fala de características, ele e a galera que fez a pesquisa com ele, psicólogos, teólogos, antropólogos, enfim, psicanalistas. E nesse livro eles desenvolvem uma escala que eles chamam de escala F, que é a escala do fascismo. Essa escala ela é desenvolvida depois que eles já tinham pesquisado outras escalas. A escala que media, por exemplo, a xenofobia, o ódio aos estrangeiros. E aí eles começam a pensar nessa escala F, porque essa escala dava conta de todas as características que se repetiam nas pessoas chamadas, que eles, enfim, foram denominar sob essa categoria do fascismo. E eles falaram também que nesses elementos, essas características, que eram 9, sempre elas se repetiam, mas elas também tinham um jogo de gradação. Então, de repente, você tem uma pontuação intensa, sei lá, na projeção, e você, no outro, e você pode ter uma pontuação menos intensa na preocupação com a sexualidade do outro. E então dependia qual é a intensidade e a manifestação
fascista dependia muito dos pontos que se tornavam mais intensos nessas personalidades. Mas uma questão que as pessoas colocaram e que a gente encontra lá no livro Adorno justificando é que perguntaram a eles: por que vocês não pesquisaram a personalidade democrática? E aí a resposta é que eles verificaram que as pessoas que têm uma postura democrática para com a vida são pessoas que são sempre muito diferentes umas das outras, você não consegue classificá-las. Aí vem essa ideia do sujeito único, cada um de nós é muito único, é muito particular, é muito diferente. Mas os fascistas não. A pessoa fascista, ela já é, digamos, a personalidade autoritária no seu extremo, ela já é estereotipificada. Então, ela é uma personagem, é um boneco. Assim, até é triste falar isso, mas até parece uma coisa realmente desumana, porque nós estamos acostumados a pensar o nosso conceito de humano tem a ver com diversidade. Então, cada um é um e cada um é muito diferente, e cada um que a gente encontra vai contar uma história diferente, vai ter vivido histórias muito diferentes, vai sentir coisas muito diferentes, pensar coisas muito diferentes. E nós que gostamos de seres humanos adoramos ver essa diversidade, mas o fascista não. Primeiro que ele não tem essa dimensão do outro, ele está fechado dentro dele mesmo e ele está prontinho. Ele é como que pré-organizado, porque na verdade ele foi programado por uma determinada ordem do discurso, determinadas práticas. Vou dar um exemplo assim para encurtar um pouco a conversa, mas também para vocês depois, se forem ler o livro do Adorno e pesquisar um pouco mais, e ler o Como Conversar com o Fascista, se vocês virem aquele filme do Michael Haneke, vocês já viram A Fita Branca? É um ótimo filme para pensar essas questões. Vejam esse filme e depois leiam aquele Educação após Auschwitz do Adorno. É muito interessante. Como que você faz para formar uma personalidade autoritária, mas assim, no extremo do extremo, que é a personalidade fascista, que vai ser a personalidade destrutiva, é quase realmente psicopatológica. Agora, mesmo que não seja psicopatológica, ela é psicopolítica, e foi aí que eu quis explorar a questão. Deixa eu falar só um pouquinho dessas características, que eu acho que elas nos ajudam a entender também o que está se passando com a gente hoje. Bom, aproveitando aí que sessão de autoajuda política não é todo dia. Olha só, na escala F tem vários tópicos, mas na base tem alguns que são muito importantes e que a gente verifica no Brasil hoje. Vou falar de alguns. Por exemplo, vou falar de um bem básico. Todo sujeito que está classificado dentro da escala F, naquela época estudantes, sabe aquelas pessoas assim que saem da burguesia branca, que são filhos de latifundiários, que usam drogas específicas, que estudam em faculdades específicas, que tem umas caminhonetes brancas, todos eles uma caminhonete branca, e tem... Mas não é, né? Gente, tem um negócio que chama caminhonete branca andando por aí, que eu só vejo aqui nessa região e vai até o Mato Grosso, assim, mais ou menos. E tem isso. E fica ouvindo sertanejo universitário. E aí, assim, às vezes eles se ligam a movimentos fascistoides para dar uma sensação de existência e segue por ali. Mas enfim. Imagina então que esse sujeito é homofóbico. No nosso discurso contemporâneo, essa homofobia é geral. Onde que ela aparecia? Lá na escala F do Adorno. Como preocupação com a sexualidade, uma excessiva preocupação com a sexualidade e uma repulsa à sexualidade do outro. Então, assim, essa homofobia, que é o nome que a gente dá para esse discurso de ódio em relação à homossexualidade dos outros, pode ser amplamente estudada também. É melhor a gente não falar muito sobre isso, mas depois vocês vão para casa e vão investigar. E quando vocês perceberem alguém fazendo discurso de ódio em relação à sexualidade, parem para se perguntar sobre a forma como essa pessoa vive a sua própria sexualidade.
Então, isso não quer dizer só que as pessoas heterossexuais têm discursos homofóbicos. Há pessoas que são homossexuais e têm discursos homofóbicos. Então, há também pessoas homossexuais, praticantes ou não, que têm, digamos, uma participação, um elemento da escala fascista nas suas vidas. Lembro de um deputado famoso que tem uma vida, toda uma história, enfim, relacionada à homossexualidade e que ao mesmo tempo ataca de maneira homofóbica outros deputados, outras pessoas, vários desses que aderiram, propuseram a questão da cura gay e por aí vai. Quem, Márcia? Umas pessoas que pintam o cabelo, usam peruca, sei lá, umas coisinhas, usam paletó, gravata, mora em Brasília, sei lá. Olha só uma coisa muito curiosa, também deu pra gente pensar nisso. Vocês sabem dessa história? As mulheres dos nazistas, dos altos escalões, sempre se queixaram que não havia sexo em casa. Sabiam disso? Isso é interessante. Que, a mulher do Goebbels, acho que foi a do Goebbels, que disse que quando descobriu o que o seu marido fazia, qual era a profissão dele, entendeu por que eles nunca transavam. Então, não é só uma questão que se resolve entre o paradigma da heterossexualidade compulsória e impositiva, é também uma questão que implica uma falta de relação e de solução em relação ao próprio prazer, intimamente conectado à questão da sexualidade. E por isso a gente não deveria jogar fora a psicanálise hoje em dia, sabiam? A gente precisava voltar à psicanálise para pensar isso. Hoje em dia, aqui em Brasília também rolou todo esse papo da escola sem partido e aquele outro papo da ideologia de gênero, né? E ficou todo mundo proibindo a galera, os professores, de falar de gênero. Aí eu sempre fico muito tranquila com isso, porque se não der para falar de gênero, fala de sexo, que é tudo a mesma coisa. Mas ele tem que falar de sexo com as crianças, com os adolescentes, tem que chegar com a maior tranquilidade e dizer: usou camisinha? Tá usando camisinha? Leva uma camisinha. Seja feliz com camisinha. Muita camisinha para todo mundo. E isso é importante de se falar, eu estou brincando um pouco, mas é absolutamente necessário que a gente possa desmistificar isso. Porque o sexo é um dos elementos que mais constituem, mais reforçam essa ideia de uma personalidade autoritária, quando ele é tratado como se ele fosse também algo sujo, algo podre, algo que não deveria ser vivido. E claro, é da ordem do prazer. Toda a construção do fascismo depende justamente da eliminação desse campo aberto do prazer, porque o prazer liberta as pessoas. O prazer torna a gente personalidades democráticas. Prazeres bem vividos realmente têm uma potência de regeneração da subjetividade que é algo incrível. Quando a gente olha para, por exemplo, os vampiros broxas que nos governam hoje em dia, né? A gente fica pensando nisso. Eu não sei se vocês pensam, mas eu penso. Olha, enfim, sabe lá. Tem que ler a Emma Goldman para entender esse personagem. Vocês já leram a Emma Goldman? É uma feminista anarquista que defende a legalização da prostituição. Ela morreu em 1940. Então, era aquela pessoa expulsa de tudo quanto era o país que ela vivia, né? E aí ela defendia a prostituição. E sabe qual era o argumento dela? Tem esposas que vivem debaixo de um teto e sob um teto e um prato de comida e tendo que ainda por cima fazer sexo com o marido que elas não querem, e isso é uma escravidão. É mais honesto você ser uma puta que recebe dinheiro para fazer aquele serviço. Ela compara a esposa com a prostituta para liberar as mulheres dessa história. Olha que argumento mais corajoso, né? Tinha que ser feminista. Bom, aí avançando um pouco mais, todo caráter, enfim, dessa personalidade autoritária se sustenta também em cima da adoração de um líder autoritário. Aí eu diria o seguinte, gente: diz-me quem é teu líder e dir-te-ei quem és.
Assim, meu lado mal também faz isso, assim. Vocês não ficam fazendo... Você olha assim, como é que pode? Meu Deus do céu. Tem umas pessoas que você não acredita, né? Como é... Porque assim, vamos pegar o Hitler, para não falar dos nossos aqui. Vamos pegar o Hitler. Você olha o Hitler, gente, ele é a própria expressão do ridículo político. O cara não conseguiu ser artista, as pinturas que ele fazia eram cafonérrimas, ele era patético como político, o histrionismo dele, a expressão dele era um negócio que você ficava pensando, que coisa, mas esse corpo rígido, né? O sujeito com a maior cara de psicopata, todo aquele jeitão, não foi tratado, não teve... Ninguém amou aquele sujeito para dizer para ele, pô, meu, vai fazer uma análise, olha isso e tal. Você nasceu na Áustria também, que nasceu Freud, tá aí do seu lado, vai fazer um negócio. Vocês já pararam para pensar? Ninguém amou o Hitler. A escola onde ele tentou fazer faculdade de artes, disse para ele que ele era um zero à esquerda. Eu tenho muitas histórias para contar sobre isso, mas agora não vai dar tempo. Mas olha só, aí a gente pega uma figura dessa e fica pensando, Hitler a gente até consegue entender, porque, enfim, considerando que cada ser humano é os hospícios que, enfim, ainda existem por aí, estão cheios de pessoas muito exóticas, né? E tem também o Congresso Nacional com todas aquelas pessoas. Enfim, mas olha só, gente, não é mais complicado a gente entender como essas pessoas conseguem seguidores? Quer dizer, quem segue? Quem segue? Esse é o mistério. Quem é capaz de dizer, vou votar nesse fulano, estou apoiando? Para não dizer o povo, a massa de gente que não tem tempo para raciocinar, porque trabalha 45 horas por semana, se transporta no resto do tempo que sobra, pensando assim no pobre coitado do trabalhador que é carregado para cá e para lá, sem entender direito o que está se passando, porque não tem tempo, inclusive, de pensar. Vamos pensar nas corporações, nos grandes empresários que hoje estão apoiando fascistas no Brasil. Vocês pararam para pensar? Eu parei. Sabe assim, quando você vai na farmácia e você olha, putz, essa droga raia aqui, não posso mais comprar nessa droga de raia. Sabe droga raia? Enfim, nessa Riachuelo ou coisas do tipo, você não pode mais comprar nesses lugares. Você não pode mais ter conta em determinados bancos, porque quero aquele simples serviço, você não pode mais ligar a televisão tranquilamente, porque também é uma corporação. A gente fica ainda sustentando isso, da mesma maneira que a gente não pode simplesmente entrar ali, abrir o computador e entrar na internet e achar que a gente está só se entretendo, a gente está trabalhando. Hoje à tarde lá na UNB falei um pouco sobre isso. Nós todos estamos trabalhando de graça para todo esse sistema do capital improdutivo, do rentismo econômico que destrói a economia de qualquer sociedade onde isso seja implantado, e a gente continua ali. Bom, o líder autoritário pode ser o prefeitinho da maior cidade do Brasil, que diz eu não sou político, e a galera vai lá e vota nele. Meu, você não é político, aquela coisa toda, né? Eu fico falando, então você é um ornitorrinco? Porque assim, se a gente está fazendo campanha política, está afiliado no partido, está, enfim, pedindo voto, quando que o nome desse negócio não é política, meu? Que cinismo é esse? Escrevi bastante sobre isso, aliás, no Ridículo Político, porque o cinismo virou, junto com o falar merda, a sua forma mais abjeta ainda. Aí a gente não consegue nem entender, porque uma merda a gente ainda entende, porque a gente também é capaz de fazer. Agora o cinismo é difícil. Ou você é cínico ou você é otário. Só tem essa alternativa. Aí você escolhe um líder autoritário. Qual é o funcionamento? Como você faz essa escolha? Isso é fantástico de pensar. Vocês já notaram que a gente gosta de escritores, de pensadores, de artistas, de cineastas? A gente gosta dessa galera que atua no campo da representação quando nós conseguimos entendê-los. A gente entende o que ele fala, o que ele escreve, o que ele filma, sei lá, tem um componente que é do entendimento, e esse componente do entendimento leva a um jogo também com a afetividade. Aí você começa a gostar. Imagina, aí o cara fala umas coisas difíceis lá, sei lá, você lê os livros, sei lá, do Stephen Hawking, né? Já pensou? Você gosta dele, você entendeu que o negócio achou massa, né? Que demais!
Uau, né? Você leu a Crítica da Razão Pura, gente, quem entendeu ficou apaixonado pelo Kant. É um fato. É um fato. Quem consegue entender não consegue achar mais o Kant um bobalhão chato, idiota, difícil. Você fica, nossa, que cara mais gênio. E você fica admirando o sujeito. Agora você imagina aquela pessoa que só consegue entender quando o fulano diz bandido bom e bandido morto. O máximo da sua epistemologia vai até ali. Você só conseguiu entender isso. Ou então, como disse um sujeito esses dias pra mim, homem é homem, mulher é mulher. Sabe isso? Já pensou? A lógica, no popular, as sinapses, né? Mas o popular, juntar Lé com Cré, fazer funcionar, não, digamos, um aparato cerebral da linguagem. Isso aí é um negócio que requer esforço, você tem que se esforçar para entender. Tem que ler, tem que primeiro entender o que um disse, depois entender o que o outro disse, comparar e ver se você saca por que eles estão falando o que eles estão falando. Não é tão simples assim. E aí, imagina, você é um ser humano, disseram para você que o ser humano é um ser que pensa, e de repente você tem vergonha porque você não pensa, então você pega qualquer jargão, qualquer clichê que está rolando por aí e começa a funcionar o pensamento pronto. Porque é melhor, na cabeça das pessoas, ter um pensamento pronto do que nenhum. Mal sabem elas que um pensamento pronto e nenhum é praticamente a mesma coisa. Claro, se ela usar aquele artefato básico para toda reflexão, que é a dialética, né, gente? Se você tiver dialética no seu coração, você vai mais longe. Então você começa a pensar, homem é homem, mulher é mulher, putz, mas comparando com a realidade concreta da vida, não é bem assim, né? Tem um problema entre teoria e prática, tem um problema entre os discursos e os acontecimentos, enfim, toda uma complexidade a ser avaliada. Aí esse sujeito que delira em cima de um líder que fala umas merdas, ele também pensa umas merdas e vai atrás desse tipo de coisa porque é onde ele conseguiu chegar. E aí tem várias outras características. Seguindo por aí a gente encontra essa devoção ao líder, mas também uma capacidade louca de agredir, uma agressividade autoritária que é jogada para cima daqueles que ou você quer destruir, digamos, se você é um sujeito da personalidade autoritária, né? Alguém que você quer destruir, ou que você quer humilhar, ou que você quer espezinhar, mas alguém que na sua compreensão de mundo, de sujeito autoritário, não vale nada. Um sujeito que simplesmente é um objeto, ele foi coisificado na sua consciência. Toda personalidade autoritária é sadomasoquista. Essa também é uma característica. Então, puxa o saco de quem ele pensa que é superior e espezinha quem ele acha que é inferior. Claro que para ele poder fazer esse cálculo, ele já tem que ser uma consciência coisificada e que coisifica o outro, que não parte de um parâmetro, digamos assim, de reconhecimento do outro, né? Aliás, isso tem feito muito sucesso na internet. Faz sucesso na vida, mas faz muito sucesso na internet, porque na verdade na internet fica muito visível, né? O que a gente vive hoje na internet é uma experiência com a exposição declarada do fascismo sem nenhuma vergonha. Você citou aí o Nelson Rodrigues, e é bem o caso. O inconsciente, esse campo, esse sistema de preconceito está exposto assim, está praticamente a céu aberto. E as pessoas perderam a vergonha. E por que elas perderam a vergonha? Porque não existe mais, a meu ver, um patamar. A própria lei no Brasil, isso fica fácil de a gente entender quando entra em jogo pensar o Estado democrático de direito, pensar a Constituição. Aí realmente as coisas vão de mal a pior. Não há limites, né, ao uso da Constituição, ao abuso e à violência contra a própria Constituição, sem a qual não tem como a gente constituir um parâmetro básico de convivência em termos de direito. E aí, enfim, no resto da vida, as subjetividades também imitam, elas, digamos assim, no âmbito do cotidiano, a gente age
a luz ou a sombra desses sujeitos do poder, desses usuários do poder, os donos do poder, se a gente quiser dizer assim, que fazem o que bem entendem tanto com as leis quanto com a economia, porque eles têm simplesmente poder na mão. Nós, na posição de cidadãos, qualquer um no seu lugar de pessoa simples, acha que também pode, que está autorizado. Como a gente não tem poder nenhum, a gente fica fazendo maldadezinha com os outros. Não sei se vocês notam assim. A gente não pode fazer uma maldade neoliberal com ninguém. Aí a gente fica espizinhando ali qualquer um que está por perto. Qualquer um que a gente consiga reconhecer nele algum elemento que favorece a marcação de opressão. Mas se a gente estivesse lá no pedestal de Drácula, né, no alto do seu castelo em Jaburu, a gente simplesmente faria uma maldade geral. E o neoliberalismo é essa maldade, aquilo que aquela moça americana chamou de capitalismo de desastre, né? A doutrina do choque, que é o neoliberalismo, é realmente o que a gente tem vivido no Brasil. E o nosso choque é o nível do filme de terror mesmo, o nível da dança dos vampiros, enfim, desses mortos-vivos, os zumbis, né, que estão correndo atrás da gente o dia inteiro, seja na internet, seja na vida real, enfim. Acho que a gente pode pensar por aí, né? Não sei se você quer falar alguma coisa, se o pessoal quer abrir para as perguntas, colocações. Cadê as perguntas? Não chegaram. Alguém para recolher as perguntas? Tem uma coisa que, assim, enquanto vocês vão pensando aí nas perguntas, que eu acho que também é legal da gente investir. Na compreensão desse tipo psicopolítico, todos nós somos um tipo psicopolítico, tá? Mas existe um tipo psicopolítico que aflora com mais força. Nós, com a nossa perspectiva democrática, continuamos ali, homogêneos, simples, enfim, até mesmo silenciosos muitas vezes, né? Por exemplo, nós não temos ido para as ruas quebrar tudo em nome dos nossos direitos. Estamos sendo quebrados economicamente, emocionalmente, mas a gente não quebra nada. E, claro, a gente tem medo, a gente não tem articulação. O medo, aliás, acho que das afetividades usadas nesse tipo de processo, é uma das mais interessantes, mas não é a única, porque tem outras muito fortes. Assim como se coloca medo na população, isso desde Spinoza no século XVII, que o medo é uma estratégia do psicopoder, digamos assim, tem que colocar conosco. Tem que fazer todo mundo ficar muito deprimido. Então está todo mundo deprimido, eu tenho até falado de depressão cívica, porque a gente não vai pra rua quebrar tudo e fazer uma grande farra, uma grande anarquia, uma grande revolução, porque revolução é mega divertido, gente. Vocês já pensaram assim, aquele dia acordar assim, que nem louca, vou jogar tudo pro alto e vou viver outra vida? Já pensaram? Já pensou algum dia que você se dá conta que você pode viver a vida que você quiser, que outro mundo é possível para você mesma? É fantástico, você fica livre. Imagina uma população inteira, uma nação inteira vivendo isso. Isso é proibido de pensar, que outro mundo seja possível, inclusive em nível econômico. Você tem que achar que o capitalismo entende economia, que o neoliberalismo é a única economia possível e que não existem outras. Democracia, uma economia democrática ou um parâmetro democrático para a economia, as pessoas assim apagaram, né? E fica todo mundo achando que política é gestão. É um negócio assim muito, povo tá muito sem noção, repetindo jargões e clichês, né? Mas enfim, o afeto que rege a gente fala do medo, porque o medo vem sendo realmente parte da programação. Ele prostra e ele faz com que as pessoas fiquem deprimidas. Temos que ficar tristes, como dizia o Spinoza, e não alegres, porque se ficarmos alegres, vamos querer uma revolução, vamos querer uma outra vida, outro casamento, outras coisas, gente. Tudo que é diferente mesmo. Bom, aí você pensa só, tem também a avareza e a inveja. A gente fala tanto do ódio, mas o ódio é infinitamente mais superficial do que tudo isso. A inveja. Todos nós fomos educados na inveja. Aqui no Brasil nem se fala. Quem começou a ver televisão quando era pequenininho, quem nasceu ali em 1940 e poucos, teve uma televisão em casa a partir dos anos 50, 60, você foi treinado na inveja. A
televisão treina realmente o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso olho para a inveja. A inveja no sentido de um desejo que nunca se realiza. É o embotamento, o aborto do desejo. Isso é a inveja. A inveja é destrutiva, ela é o contrário do desejo, porque o desejo é alegre, construtivo. A inveja não, ela é triste. E podem ver, quanto mais deprimido a gente está, isso é uma coisa que, aliás, na história da melancolia já aparecia. Quanto mais deprimido a gente está, mais invejoso a gente fica. Podem ver. Quando vocês estiverem muito deprimidos, pode ver aquela hora assim que você vê alguém feliz, bem vestido, cheiroso, saiu para uma festa, você fica lá, aquela miséria, né? Vendo televisão, é horrível. Só de pensar me dá uma tristeza já. Bom, aí tem a avareza. A avareza é, para mim, mais fascinante ainda do que todas as outras. Porque na avareza, a avareza é o próprio espírito do capitalismo. Vocês deviam fazer uma tese de doutorado sobre a avareza e podiam pegar aquele livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O espírito do capitalismo é esse espírito da usura, da avareza, do dinheiro é tudo. E o dinheiro e o capital, né? Que é a forma abstrata desse poder. Então você já pensa, tudo é capital. Capital, tudo é medido pelo capital e tudo é transformado em mercadoria. Já pararam para pensar? A avareza não dá nada para ninguém, ela tudo cobra. Nem sexo. Tem que cobrar. Bom, a ordem capitalista põe preço em tudo. É um preço mais ou menos favorável, quer dizer, sempre desfavorável àqueles que são objetificados pelo sistema econômico-político, um preço desfavorável ao trabalhador e favorável ao dono dos meios de produção, né? Então, a avareza é o afeto que está por baixo disso tudo, que não te permite jamais ser generoso e também não permite a ninguém ser grato. A gratidão é proibida, porque a gratidão, ela não tem retorno. Inclusive, a gratidão é uma postura psíquica inicial, né? Se você é um sujeito da gratidão, você já não é um sujeito da inveja, da avareza, porque você foi formado em outro lugar. Mas se você sentir que a inveja é o seu barato, de um modo geral, quem sente isso vai se descobrir no partido de direita. Vai se entregar a uma causa pérfida. Vai tentar destruir a vida dos outros. Vai ser uma Margaret Thatcher da vida. Pode crer, gente. Você vai ficar mumificado, seco, incapaz de dar amor. Porque também você nunca recebeu. E aí, eu acho que esse ponto é muito interessante também da gente pensar na formação psicopolítica dos sujeitos. A alma que a gente carrega tem tudo a ver com o corpo que a gente é. O corpo e a alma são a mesma coisa e eles têm uma performatividade na esfera da vida e das escolhas e das posturas, dos lugares que, enfim, se pode ocupar, que fazem todo o sentido. A gente é orgânico com o mundo e com a sociedade na qual a gente vive. A gente é um efeito e, ao mesmo tempo, é uma parte atuante que acaba por construir e reconstruir sempre esse mesmo lugar que nos constrói. Márcia, chegaram aqui algumas perguntas. Vamos a elas? Podemos? Bom, então aqui, ó, o César de Paula, que é músico, que é professor, ele diz o seguinte: antes de entrar na pergunta, ele faz aqui não sei se é um verso, uma música. Essa é? Não sei. Ele diz o seguinte: o idiota fascista chega a ser engraçado, de tão cafona e ridículo. Mas no fundo, eu estou com medo. Mas só ele não. E a pergunta dele é o seguinte: aí, teremos eleição nesse ano de 2018 no país do golpe? A gente está quase fazendo esse bolão de aposta, né? E... eu espero que sim, mas é possível que não, putz. É possível que não, porque a gente não pode esperar nada dos Dráculas que nos governam. Esses dias eu escrevi um artigo para o recém-refundado Jornal do Brasil. Se vocês forem na internet, vocês vão achar.
que era justamente sobre isso. Eu me dei ao trabalho nos últimos anos de ficar estudando a figura de Drácula. Vocês gostam de ler? Bom, gente, olha, tem aqui a Simone, que ela é cozinheira e é jornalista. Ela tem uma pergunta interessante, muito curta e grossa. Fascismo é recalque? Assim, no sentido psicanalítico, acho que sim. E por isso é difícil de tirar do corpo da pessoa. Precisa de muito Wilhelm Reich. Sabe quem é? Era aquele cara dos orgasmos. A resposta também foi curta e grossa. Mas tem gente que você não consegue gozar no seu corpo, na sua vida, no prazer, na felicidade da existência. Aí você começa também a fazer maldade para os outros. Todo mundo que é feliz precisa ser exterminado. Todo mundo que atrapalha, enfim, aquela limpeza sem sexo, sabe? E sem gênero. Parem para pensar. Duas perguntas aqui, eu vou juntar as duas. A Dora, ela é maestrina, e ela pergunta o seguinte: isso tem condições de, a partir da educação que recebeu, entender a linguagem teórica? A classe trabalhadora vai estudar ou será dirigida pelas forças políticas? Você pode responder, repetir a primeira? O que pode ser feito para esclarecer aqueles que ainda estão em cima do muro, não sabem se é fascista, se não é e tal. Olha só, que perguntas, né? Um dia um menino, logo que eu lancei o Como Conversar com o Fascista, um menino jovem, sei lá, 20 anos, chegou para mim no lançamento. Ele já tinha lido o livro e ele me abraçou, agradeceu e disse assim: eu estava indo por um caminho fascista. E eu li esse negócio aqui e troquei de ideia. Claro, o livro foi só um ponto de diálogo, essa conversação que a gente tem com a gente mesmo, na verdade, né? E claro que eu fiquei muito feliz aquele dia porque achei, não é nem a potência do livro, na verdade a potência da pessoa, e quando ela tem um ponto de interrogação na frente, o milagre, né, da inteligência e dos afetos é algo fantástico. Agora, os autores que discutiram a formação da personalidade autoritária, e o Adorno aí bem importante nesse cenário, citei aqui pra caramba, né? Vem que existe uma formação, na verdade, desse caráter autoritário na primeira infância. Então, é muito difícil a gente conseguir demover uma pessoa da sua rigidez e desses afetos iniciais. No caso, por exemplo, a postura do invejoso, ela é forjada já desde o começo. E a gente coloca as crianças para verem televisão e ali elas já começam esse processo. Televisão para criança não é legal. E a gente usa pra caramba, deixa as crianças ali vendo horrores de coisa. Eu acho que são questões assim pra gente pensar o nosso próprio cotidiano, né? O que nós fazemos, os nossos hábitos, os nossos protocolos, o que a gente está vivendo no dia a dia e como a gente está na microfísica do cotidiano formando a nós mesmos e formando o outro. Talvez a gente devesse lotar, preencher, carregar o nosso cotidiano de mais arte, mais poesia. E aí eu acho que o papel das famílias, o papel da conversação, o papel da produção de uma outra afetividade, de outras atenções, enfim, é muito importante melhorar a ordem dos afetos. Ao mesmo tempo, não basta apelar para o amor, por exemplo. A gente vive numa sociedade que a economia que nos rege, ou melhor, a economia política que nos rege, já é uma economia política que visa destruir a subjetividade, esvaziar, perfurar, drenar aquilo que era a alma de uma pessoa e deixar ali o chip do mais do mesmo, do conservadorismo, do pensamento pronto, transformar as pessoas em robôs, que serão programados justamente para servirem à manutenção dessa ordem. Então é muito difícil também a gente apelar para o amor em abstrato,
Nós teríamos que fazer transformações radicais nas instituições, todas. E precisaríamos aprofundar nossa relação com uma instituição fundamental que, se ela fosse revolucionária, já estava meio caminho andado, ou mais, que é a educação. Né? Então, talvez isso pudesse ser muita coisa, porque a educação tende, enfim, é nela, sobretudo nela, que se forma o indivíduo, em que pese que a gente se forma na cultura e se forma no campo das outras relações com as outras instituições. Mas, digamos, o cuidado com a formação de si, coloca a educação como sendo um lugar do próprio exercício ético, né? Ética também pensada aí como cuidado de si. Essa é uma questão. A outra pergunta, então aí para a gente ir pensando, né? Nada disso é conclusivo, a gente tem que levar isso para pensar em como fazer. A outra pergunta, é claro, né, que um trabalhador precarizado não vai ler Simone de Beauvoir, eu nem acho que ninguém precisa ler Simone de Beauvoir, só a burguesia. A burguesia precisa ler por quê? Porque a Simone de Beauvoir ofende a burguesia. Então, para a gente se desconstruir como burguês, vai lá e lê a Simone de Beauvoir. Você fica meio arrepiado quando ela começa a contar aquele monte de amantes para cá e para lá, o jeito que ela pensava, aquela liberdade daqueles textos, e o jeito que ela escrevia bem pra caramba, né, além de tudo. Então ela causa assim uma coisa que, como eu sou pequeno, faz bem para as pessoas lerem esses gigantes da literatura, ainda mais quando se trata de uma mulher. Como essa mulher sofreu, né, gente? Mal falada e tal. Eu comecei a dar muita aula de Simone de Beauvoir depois da moção de repúdio que rolou em Campinas contra ela, quando rolou aquela pergunta do Enem, faz uns 3 anos. Dali pra frente comecei a estudar Simone de Beauvoir para falar dela todo o tempo, como ato político também, educação como política, sabe? Vamos fazer curso da Simone de Beauvoir, falar da Simone de Beauvoir, mostrar os livros da Simone de Beauvoir. Ela virou assim, ela é uma Judith Butler, né? 40 anos antes. Bom, Judith Butler, vocês lembram? Uma bruxa, cuja imagem foi queimada na frente do Sesc, num ato daqueles de aberração política delirante, dos paranoicos delirantes, enfim, que hoje em dia estão por aí transitando entre nós. Bom, aí, então não adianta, claro, pensar nisso, acho que não é esse o jogo. Sabe quem que eu acho que nos ensina alguma coisa para quem curte estudar? Do ponto de vista da metodologia da própria Revolução, Rosa Luxemburgo. Esta é tinhosa, essa tem que ser recuperada. A Rosa Luxemburgo escreveu muito menos do que a Simone de Beauvoir, porque ela não era uma escritora, porque ser escritor tem um lado da vida de escritor que tem a ver demais com a ordem burguesa do mundo. Claro que hoje em dia, com tantas transformações da sociedade, com tanta coisa que está em jogo, é muito importante, ainda mais num país que despreza a cultura, a educação, a literatura, a poesia, é importante que hajam escritores e que os escritores escrevam cada vez mais, sobretudo as mulheres, que além de tudo carregam toda uma marca de proibição da escrita. E se a gente pensar, a escrita é muito mais, enfim, não vem ao caso a gente agora discutir sobre isso, mas a escrita é formadora também de uma outra subjetividade. Então a gente tem que assim, pensar que atuar nesse campo é estético, mas é também político. Bom, agora eu acho que a Rosa Luxemburgo tinha uma coisa fascinante, que era pensar com o povo e não para o povo. E esse é o nosso desafio. Conseguir construir com as pessoas o pensamento, o diálogo, a teoria, a prática. A gente teria que descobrir lá no fundo das lutas, dos jogos de poder, os conceitos que estão ali sendo vividos pelas pessoas. E a gente teria que também se abrir para outras epistemologias e para outras formas de vida e de hábitos sociais. Então, acho que tem muita coisa em jogo e o Brasil como todo país caipira, né, gente, burguês pra caramba. Então, a gente é muito burguês e a burguesia brasileira tem um poder imenso na ordem da nação. Então, se a gente conseguisse, a meu ver, desemburguesar, seria fantástico. E aí, desemburguesar para continuar nos nossos processos de linguagem, que são estéticos e que são políticos, a gente faria outra coisa, mas absolutamente outra coisa. É uma hipótese, né? Produzir mecanismos de desemburguesamento.
E eu acho que o convívio com pessoas não burguesas já nos cura disso, sabe? Cura do elemento de burguesia, aquilo que, enfim, em nós fede, né? Márcia, o Evandro Araújo, que é estudante, ele diz o seguinte: Márcia, como é escrever um livro sobre como conversar com um fascista e fugir de um debate? E aí depois ele te dá, e parabéns, entre aspas, parabéns pela filiação ao PT. Agora está claro o porquê apoia o assalto. Não, gente, olha só. Vamos analisar, gente, calma, fiquem tranquilos, tá tudo bem. Olha só, primeiro, vamos falar desse assunto. Querem mesmo falar? Então vamos, olha só. No dia 24 de janeiro, estava em Porto Alegre, acompanhando o julgamento de Lula. Naquele dia, decidi me filiar ao PT. Não tinha decidido até então. Eu sempre tive uma relação tensa com o PT, tanto que eu fui filiada no PSOL. Porque eu sempre gostei de uma esquerda um pouco mais. Ao mesmo tempo, eu nunca achei que partidos tipo Causa Operária, que eu combinasse muito, ou o PCB, né? Porque eu sou muito feminista para participar de um partido comunista. Ao mesmo tempo, eu tentei, coloquei pelo menos em questão que a gente criasse um partido feminista no Brasil. Surgiu o nosso movimento aberto, amplo, ultrademocrático, anarquista, que é a Partida, que segue por aí, causando nos corações e nas mentes. Aí, então eu decidi nesse dia, e o que me moveu foi, primeiro, um desejo de não compactuar com as forças das elites que praticam a injustiça, rasgam a Constituição sem nenhuma vergonha na nossa cara, e me deu um prazer imenso ir na contramão da tendência dominante e da história. Não sou só eu, teve muita gente se filiando ao PT, o PT cresceu imensamente e, para desgosto de muita gente, acaba sendo o partido mais querido da nação até agora. Com todo respeito a todos os partidos de esquerda e os partidos sem ideologia, com todo respeito, eu me senti devolvida à minha classe social. Como passei pelo mundo acadêmico e fiquei sempre muito fechada numa bolha de estudos, eu sempre fui muito nerd. Eu ainda sou aquela pessoa que acordo às 5 da manhã para estudar e passo o dia inteiro estudando, entrego minha vida a estudar, escrever e etc. Eu comecei a pensar muito tardiamente no meu dever político. Fui muito ajudada pelo feminismo, porque o feminismo primeiro me interessou epistemologicamente, como desconstrução de toda essa ordem. Aí, quando decidi me filiar ao PT, isso veio com muita força quando eu vi toda aquela gente do MST reunida. Eu pensei, eu sou isso. Aí, e foi muito bom, foi muito bacana. Daí eu resolvi ir lá me filiar com o Lula, fiquei lá almoçando com ele, ouvindo aquelas histórias fantásticas que ele fala. Gente, ele tem cada história boa, você fica assim... Quem não gosta do Lula é porque não conhece ele de perto, né? Eu também não conheci, eu também não gostava quando eu conheci ele de perto. Gente, ele é um sertanejo, como dizia o Euclides da Cunha, ele é um forte. Então, mesmo que seja preso, mesmo que... Sabe aquela coisa, a do Paulo César Pinheiro, acho que você rasga um verso, eu faço o outro, você me prende vivo, como é que é? Você me prende... Eu escapo morto. Eu escapo morto. É super engraçado. Se eles tivessem uma arma na mão, eles saíam dando tiro. Mas eles gravam, tudo eles gravam. E sempre esperando para poder produzir também fake news, né? Que foi o que aconteceu depois. No dia seguinte, gente,
no dia seguinte, aquelas coisas de Twitter, eu fiquei com muita pena do Brasil, porque parece que como chama? Não era hashtag, como chama aquilo que tem no Twitter? Enfim, os trend topics lá, né? Poxa vida, teve o julgamento do Lula, que é um fenômeno da abjeção judiciária no Brasil, e a questúncula, a bobagem, a fofoquinha da professora de filosofia que saiu batendo a porta estava acima do julgamento da figura política mais importante da nação. Eu fiquei com vergonha. Eu não entrei no Twitter, eu não quis nem saber, fui curtir a vida, que tem mais o que fazer, né? Mas assim, eu fiquei pensando, nós estamos doentes. Porque esse tipo de questúncula se tornar uma questão, sei lá, a piada, que bobagem, né? Bom, por que eu não fiquei? Primeiro, porque eu não quis. Eu não quero, e assim, não quero e não vou. Quem tem a obrigação de ficar batendo papo furado com qualquer cidadão, entendido ou desentendido dos assuntos? Eu não me presto a isso. Sou professora, preocupada com um monte de questões, não tenho a obrigação de fazer nada que eu não queira. Aqui, por exemplo, gente, eu fui convidada para essa palestra com vocês, achei muito agradável, achei o projeto legal, mas se eu não quiser, eu sou tão horrível que eu levanto aqui e vou embora, como já fiz em vários lugares. Uma vez eu estava dando aula e eu fui embora, porque os alunos estavam lá na FAP, famosa história, eu fui embora. Muitas pérolas para os porcos, eu vou embora, gente, vocês estão muito mal educados. E fui embora no mês de semestre. 3 semanas depois, o Luiz Felipe Pondé me liga, mas você foi embora? Sim, deixei uma colega dando aula no meu lugar. Porque assim, eu não faço o que eu não quero. Nunca fiz e espero que as deusas me protejam e que eu nunca precise fazer. Então, aí tem essa coisa, né? A diferença é que ontem, lá em Campo Grande, eu tentei, expor, que eu acho tão interessante, entre bater um papo, conversar e dialogar. Como conversar com o fascista é uma questão, como eu coloquei antes, quem fez essa pergunta, não sei se estava na palestra desde o início, é uma ironia. A ironia é uma figura de linguagem que exige a inteligência do leitor, que está em baixa na cultura do ridículo político. O falar merda cresce, aparece, e a capacidade de compreender a ironia decresce. Aí, ontem, por exemplo, deu um certo quiprocó, lembra dessa palavra? É boa para pichar. Aí, o meu quiprocó, treta. Uma garota veio reclamar assim, ela gritava na minha frente, você não leu nenhuma pergunta nossa. Eu ficava assim, que pergunta? E nossa, e quem é? Gente, eu posso ter, sei lá, 50 amigos meus aqui dentro, cujo nome eu sei, mas eu não sei o nome da maior parte de vocês, nem sei quem fez as perguntas. Que controle tenho eu? Aí a galera assim que não consegue, porque o personagem autoritário, a personalidade autoritária, fica totalmente transtornada quando vê alguém com o microfone na mão. Que o microfone na mão faz você falar mais alto. O microfone na mão é sinal de poder, o microfone é fálico. Você tem que ser super tranquilo para usar esse troço aqui. E tem gente que fica numa ansiedade no microfone. Às vezes essas pessoas viram louco de palestra. E aí, ontem, aliás, foi um espetáculo dos loucos de palestra todos. Foi assim, uma horda de loucos de palestra. E aí, tem isso, gente. A gente não tem obrigação de bater papo com quem a gente não quer. Bater papo é livre. Debater é outra coisa. Debater é assim. Digamos, vai haver um debate entre sujeitos que se prepararam para ele, que foram convidados, avisados. Debate político. Coisa mais interessante, o cara vai ser candidato, sei lá, isso ou aquilo, então ele tem a obrigação de debater num veículo público para que as pessoas possam, ouvindo as posturas, as ideias, enfim, dos sujeitos debatedores, tomar sua decisão em relação ao voto. Agora, essa coisa de sair por aí debatendo, eu desconfio que, na verdade, exista
na verdade, sim, é bem perigoso mesmo que exista uma tentativa de produzir, por meio dessa armadilha do bater papo, na verdade, um bater boca. Em vez de bater papo, bater boca, porque os parâmetros que estabelecem a ordem do debate não estão dados. Um debate é uma forma discursiva que tem que ser bem tratado. Então, por isso os políticos se preparam no momento de debate. Por isso que a gente, que é do mundo acadêmico, a gente vai debater num contexto, por exemplo, professores doutores, ou os estudantes vão debater na hora deles. Não que as hierarquias sejam mais importantes, mas existe um certo nível de protocolo para que as pessoas possam se situar dentro da ordem do discurso na qual, de fato, faz sentido a sua fala, inclusive o seu lugar de fala. Por isso, por exemplo, gente, com todo respeito, eu respeito muito a minha profissão. Eu sou professora. E é uma profissão que merece ser respeitada. Por isso, eu posso dar uma aula. E posso dar uma aula para qualquer pessoa. Dentro dos limites da minha pesquisa, do meu entendimento, da minha formação, que é necessariamente limitada. Mas eu não tenho a obrigação, nem ética, nem moral, nem política, nem institucional, de ficar batendo papo ou tentando travar conversações com pessoas, inclusive muitas vezes despreparadas ou mal intencionadas. Então, não rola. E, em geral, essas coisas acabam em bate-boca, e o bate-boca sempre é hiper bem utilizado pelos produtores de fake news. Na sequência, criaram essa história do assalto. O que rolou? Há uns 3, 4 anos atrás, 2015, antes do golpe, eu acho. Foi em 2015. Dei uma entrevista na TV Brasil, eu até falei naquela época da logística do golpe que estava sendo armada, antes do golpe. E aí rolou o golpe. Bom, essa entrevista foi naquela época, assim, em que até falar publicamente do golpe causava um certo mal-estar. Eu que falo, que penso, porque sempre me sinto assim na obrigação filosófica de fazer isso também, falei de pensar. Bom, passou 3 anos, no dia seguinte, provavelmente as hordas de produtores de fake news foram pesquisar minha vida e procurar alguma coisa que pudesse conspurcar a minha imagem pública. Aí assim, todo respeito, gente, vou dizer uma coisa horrível, mas entendam como alta epistemologia. Tô cagando e andando. Aí, isso chama-se, é uma histórica filosofia da vaca. E, enfim, então distorceram a minha fala. Durante aquela semana, a partir do dia que apareceu essa fake news e outras, a fake news do dinheiro, então, vocês viram? Aí alguém foi investigar e descobriu que eu recebi dinheiro. Vocês sabem que a gente recebe um dinheirinho para vir aqui? Como a gente recebe um dinheirinho para ir numa feira de livro. Às vezes as pessoas te dão um dinheirinho, nem sempre. Às vezes você vai de graça. Eu me senti como pobre. Porque eu fiquei pensando, aqueles meus colegas, que são os filósofos milionários que ganham aquelas granas pretas para fazer uma palestra. Gente, eu me senti muito pobre, fiquei até com vergonha. Porque assim, se tem dinheiro vou, se não tem não vou, se eu gosto da ideia vou, com dinheiro, sem dinheiro, tanto faz. Sei lá, às vezes tem um projeto, as pessoas arranjam dinheiro ajudando os escritores, é muito assim que escritor vive. Escritor é um ser pobre, a gente não tem grana, é assim, mas também não precisa, né? Enfim, você tem seus livros, tem seus amigos, a vida segue em frente. Aí, achei uma graça, eles descobriram que eu ganhei dinheiro. E aí, gente, eu vou contar, assim, eu não posso contar certas coisas porque fica feio. Mas uma vez, por exemplo, eu fui numa empresa, da iniciativa privada mesmo, e eles chegaram assim, Márcia, você pode vir aqui falar sobre tal assunto? Eu, claro, um maior prazer. E eles me ofereceram um monte de dinheiro que eles tinham lá para me dar. Aí eu aceitei. Para mim era um monte de dinheiro. Eles me deram 15 mil reais. Gente, fiquei rica, vivi um ano. Aí, tem colegas meus que ganham 40. Realização: Associação Amigos do Cinema e da Cultura.